Ele foi um dos caras mais marcantes de toda a história do Império Romano. Ele deixou um legado que até hoje é visível em Roma e fora dela, sendo que desse legado, duas coisas são consideradas patrimônios da humanidade pela Unesco. Você tem ideia de quem eu estou falando? Fala galera, bem-vindos ao nosso quinto episódio e hoje nós vamos falar de um imperador muito competente. Tão competente que ele foi o terceiro imperador de uma dinastia chamada por alguns como a dinastia dos 5 bons imperadores. E ela tem esse nome porque foi nesse período que Roma atingiu o máximo da sua extensão territorial, a sua melhor estabilidade política, econômica e militar. Nós estamos falando do imperador Adriano e logo de cara nós já podemos ver o que diferencia ele dos demais imperadores. Ele era muito fã da cultura grega. Ele era tão fã que ele adotou a moda da barba. Se você pegar todos os imperadores que tiveram antes dele, você vê que nenhum deles tem barba, porque a barba era um costume grego e os romanos eles tinham certo preconceito contra os gregos, né? Apesar de que eles pegaram muito da cultura grega, esse preconceito é que eles falavam que os gregos eram muito afeminados. O Adriano adotou esse visual barbudo e depois dele vários outros imperadores também adotaram. Quando Adriano subiu ao trono, o seu antecessor, o Trajano, largou na mão dele um império muito vasto, estava no máximo aí do seu tamanho. Trajano havia conquistado os territórios onde hoje é a Romênia e também o Iraque. No entanto, o Adriano percebeu que não valeria a pena manter esses territórios, porque eram regiões muito periféricas, muito longe do domínio de Roma. Ou então porque eram regiões que tinham uma população muito baixa, e fora também que os inimigos ali toda hora iam lá bater na porta de Roma e encher o saco deles. Aí o Adriano, percebendo isso, ele pegou e disse: ó, não vale a pena manter esse território aqui, vou colocar um rei local, um governante local, e lavo minhas mãos. Mas mesmo assim, esse governante local que eles escolhiam não deixava de estar sob influência de Roma. Durante o governo de Adriano, você não vai ver grandes expedições militares, muito que pelo contrário, ele preferiu reforçar as bordas que o Império tinha até então. Essa decisão dele, por um lado, desagradou os oficiais da porção oeste do Império, porque se Roma não fazia guerra, o militar ia fazer o quê? Não tinha como ele ascender na carreira militar. E aí o que ele fez então? Para ele manter esses soldados na porção oeste sempre ocupados e disciplinados, ele pegou e ordenou a construção de uma muralha lá na Inglaterra, no divisa da Inglaterra com a Escócia. Essa muralha era bem grandinha, tinha extensão de 120 quilômetros. Se você vai lá, dá para você ver a base da muralha até hoje, e a Unesco considera aquilo como patrimônio da humanidade. E por que ele fez isso? Porque na região da Escócia tinha uma tribo celta chamada de Pictos. E os Pictos eram um inimigo que vivia enchendo o saco de Roma. E o Adriano, mandando construir essa muralha, ele pegou e mandava um recado pros caras: ó, você tá querendo vir aqui, passa da minha muralha. Já os militares na porção leste do Império, eles conheciam o Adriano porque eles tinham trabalhado com ele antes de ele se tornar imperador. Então eles não ficaram assim descontentes como os outros. Talvez o máximo de campanha militar que você vai ver no governo de Adriano foi uma expedição para ele anular uma rebelião que estava rolando dos judeus. Os judeus, eles nunca aceitaram o domínio romano por motivos religiosos e nacionalistas. E aí rolou o seguinte: antes do Adriano, alguns imperadores tinham feito muitas guerras ali contra os judeus e eles acabaram destruindo a cidade de Jerusalém. O Adriano quis reconstruir a cidade. No entanto, ele queria reconstruir nos padrões romanos, ele quis justificar um templo pagão bem ali. E os judeus monoteístas não puderam aceitar essa heresia para eles. Aí eles pegaram e se rebelaram. O Adriano, ele teve que suprimir essa rebelião. Então olhem só, o máximo de campanha militar do Adriano foi para suprimir uma rebelião. No entanto, o fato dele não ter liderado grandes expedições militares não significa que ele foi um cara incompetente para liderar um exército. Muito que pelo contrário, porque o Trajano, seu antecessor, quando ele subiu ao trono, ele colocou o Adriano no Senado. E o Adriano, ele assumiu várias funções, ele governou províncias, ele liderou exércitos, esse tipo de coisa. E ele exerceu seus cargos com muita competência e ascendeu na sua carreira. E o Trajano, quando ele morreu, ele indicou o Adriano para ser o próximo imperador. O Adriano também, ele é descrito como um cara muito forte, alto, robusto, mas isso não quer dizer que ele era um ignorante. O Adriano era um cara muito curioso, ele gostava de conhecer as coisas. O pessoal fala que ele era o imperador mais versátil que Roma tinha visto até então. Ele se interessava por literatura, poesia, ele gostava muito da cultura grega. E por essa característica, ele sempre buscava aprofundar os conceitos que ele já tinha. Ele construiu uma casa particular para ele aqui perto de Roma, e lá ele tinha um escritório só para ele. E nesse escritório ele costumava escrever, ele costumava expressar a sua visão de mundo. Ele deixou um legado de poesias em latim e em grego. E o Adriano, ele gostava muito de viajar. Por que ele fazia isso? Para torrar o dinheiro público? Não, cara. Ele fazia isso porque ele queria ver o que ele estava governando, ele queria conhecer os seus domínios. Ele foi em todas as províncias de Roma praticamente. Ele foi no Egito, ele foi no norte da África, ele foi na Grécia, ele foi na Turquia, ele foi na França, ele foi na Inglaterra, ele foi em praticamente todos os lugares. Só para vocês terem ideia, ele governou aí 21 anos. E desse tempo ele passou 2/3 só em viagem.
E aí vocês imaginam que naquela época você não tinha avião, você não tinha carro, você tinha que se deslocar com carroças ou com navios, ou sola de sapato. Então imagine o tempo que esse cara não passou na estrada. Mais legal também é que o Adriano, ele gostava muito de conhecer outras culturas. E quando ele viajava, tudo aquilo que ele aprendia com uma cultura diferente, ele levava para dentro de si. Nessa casa particular aí, que foi citado, que ele construiu aqui em volta de Roma, você vai lá, dá para você ver assim, todos os aspectos de outras culturas que influenciaram a vida do cara. Você tem estátuas gregas, egípcias, por exemplo. É praticamente um museu, uma biblioteca particular do imperador. O Adriano também, ele não era italiano, ele nasceu onde hoje é a Espanha. E o latim que ele falava tinha um sotaque muito característico. E antes de ele se tornar imperador, sempre que ele falava alguma coisa no Senado, a galera ria da cara dele, fazia ele de chacota, porque ele tinha um acento muito diferente. Aí o que ele fez? Ao invés de ele ficar bravinho, ao invés de ele chorar, ele pegou e começou a estudar latim, que nem um condenado, pra esse tipo de coisa nunca mais acontecer. E é outra evidência do que o cara era esforçado. Ele fazia certo em querer conhecer essas culturas. A cultura romana já é muito rica, e dentro do Império Romano tinha cultura grega, cultura egípcia, cultura germânica, cultura celta, cultura fenícia, variedade cultural praticamente infinita. Isso é uma coisa que eu gosto muito no Adriano. Bem, galera, deu pra gente ver aqui que o imperador Adriano era um cara muito diferenciado. Ele era culto, escrevia poesia, gostava de viajar, mas não para por aí. O Adriano, ele teve um caso de amor muito particular em toda a história. Ele era muito bem casado com uma moça chamada Sabina. E naquela época, as pessoas não casavam por amor, mas sim por motivos políticos. E o casamento do Adriano com a Sabina foi um desses casos. Mas a treta do Adriano não é com a Sabina, e sim com o jovem amante dele. O Adriano, nessas viagens que ele estava fazendo, teve uma vez que ele viu um jovem grego chamado Antino. E aí eles acabaram começando uma relação, mesmo com o Adriano tendo uma esposa. E aí, onde que o Adriano ia, ele levava o moleque para cima e para baixo junto com ele. Eles faziam tudo junto praticamente. E o Adriano, ele não fazia questão de esconder essa paixão homoafetiva. E também, galera, naquela época era muito normal você ter relações homossexuais. O Adriano, quando ele conheceu o Antino, ele tava na casa dos cinquentões, o cara já era um tiozão já. E o Antino, cara, eu acho que ele tinha o quê? Uns 17, 18 anos. Essa relação, ela acabou de uma forma muito trágica. Certa vez, quando eles estavam no Egito, dando um passeio pelo rio Nilo, o Antino, ele caiu na água e morreu afogado. E ninguém sabe de verdade o que aconteceu pro moleque morrer. Tem uns que falam que ele suicidou, tem outros que falam que ele fez um alto sacrifício para poder agradar os deuses e o Adriano tem um bom governo. Tem outros que falam que ele poderia ter sido assassinado por motivos de ciúme. E depois que ele morreu, cara, o Adriano, obviamente, ele ficou arrasado por isso. Aí ele ordenou que o cara fosse divinizado. No Egito, ele era cultuado como o deus Osíris. E o Adriano ordenou que várias estátuas, com o rosto do Antino fossem esculpidas por todo o império. Moedas com seu rosto e seu nome foram cunhadas, assim como joias também. Além de tudo isso, ele ordenou que uma cidade com seu nome, Antinópolis, fosse fundada próxima ali da região onde o menino morreu. Depois de toda essa aventura, Adriano morre em 138 d.C. e encerra o seu reinado. E ele está enterrado bem aqui atrás de mim, no Castelo Sant'Angelo, ou também chamado como Mausoléu de Adriano. Então, moçada, esse foi o imperador Adriano, uma das figuras mais emblemáticas de todo o Império Romano. E essa relação homossexual que eu citei aqui, provavelmente ela é uma das mais famosas de toda a história. Você conhece alguma que seja tão interessante quanto essa? Escreve pra gente nos comentários. Eu sou o Pedro Andrade para o canal Bortolos.